Você acredita que o fim dos tempos está mais próximo do que deveria? Você é um dos que tentam encontrar uma forma de escapar ou não ser diretamente atingido pelo apocalipse? Pois é, gente. Tem gente que sim. E está fazendo coisas absurdas para garantir a vida após o fim de tudo. Inclusive, estocando toneladas de carne. Um vídeo tem viralizado na internet no qual é mostrado um senhor, supostamente um bilionário, dentro de uma câmara fria contendo toneladas de carne que, segundo ele, estão sendo armazenadas para garantir o futuro dele, da família e daqueles que se unirem ao seu projeto apocalíptico futurista. O fato é que o excêntrico visionário, se é que podemos chamá-lo assim, que até o momento não teve nem seu nome identificado em qualquer um dos vídeos que estão viralizando nas plataformas e redes sociais, disse que está fazendo isso para se preparar para o apocalipse e garantir uma vida digna após o fim da história da humanidade. Afinal, não é isso mesmo que o apocalipse representa? E tem mais. Ele disse estar construindo um bunker de última geração, com capacidade para 150 famílias ou cerca de 800 pessoas, onde cada associado terá as mesmas garantias que ele e sua família, ou seja, de estarem protegidos das ameaças que, segundo ele, irão acontecer e não vai demorar muito. Tanto é que ele pretende entregar as primeiras chaves aos novos moradores do esconderijo até metade de 2024. E tudo isso poderá ser adquirido por meros $500 mil. A diária. E como será ficar confinado em um bunker por 2 anos? Criamos uma hipótese. Assista até o final. O senhor B, de bilionário, não está pensando somente na proteção imediata da humanidade. Ele também tem mandado recolher várias espécies de plantas e animais, desde formigas e animais de médio porte, acreditando na possibilidade de recomeçar a vida e tornar o planeta habitável e bonito como é, novamente. Síndrome de Noé? Se sim, é algo novo para a psicologia. Mas o que vale é a intenção. Até que essa não é tão ruim, né? Devemos concordar. Já que conhecemos bem o objetivo de um bunker, que tal viajarmos na hipótese do senhor B? Vamos tentar prever o que pode acontecer em um local fechado, no subterrâneo, e, por mais que possua uma área de tamanho considerável, ainda abrigará 800 pessoas. Na seleção de seus convidados, o senhor B toma todos os cuidados. E, além de associar somente os mais poderosos economicamente, observa outros detalhes que considera importantes, como aparência, postura, comportamento, nível intelectual, intenções e outras características. Ele quer garantir que o mundo subterrâneo que ele propõe seja perfeito. Ano 2030. Após passar por outra pandemia, a humanidade está agora enfrentando um colapso global, resultado das guerras iniciadas no início da década de 2020. Quando a pandemia do Covid voltou, ela veio com muita força. E apesar de não ter feito o mesmo número de vítimas como em 2021 e 2022, deixou a saúde dos vacinados abalada. Sem contar as guerras, que já aconteciam no Oriente Médio e no leste europeu. Cresceram e acabaram concretizando o maior pesadelo da humanidade, a Terceira Guerra Mundial. Centenas de bunkers haviam sido construídos justamente por homens e famílias abastadas, para se protegerem de tudo isso, do colapso final. Nada de cavaleiros vindos das nuvens e o chão se abrindo e dando passagem para o inferno. O inferno era na terra mesmo. Os cavaleiros vinham pilotando seres alados de aço, bombardeando cada centímetro limpo no chão e outras aeronaves. Por sua vez, seres armados com mísseis antiaéreos realizavam, também com certo sucesso, a derrubada de muitos cavaleiros. Quanto à população majoritária, aquela que não tem dinheiro para pagar um abrigo como este, ou mesmo oportunidade para construir o seu próprio bunker, ficou com a vida entregue à mercê dos guerreiros. Não há outro jeito. Mas vamos nos concentrar nos bunkers. Como será a vida deles em um confinamento de tempo indeterminado e comida limitada? E mais, convivendo com pessoas que, apesar de estarem ali pelo mesmo motivo, pensam completamente diferente uma da outra. O senhor B está satisfeito, pois sua ideia parece ter fluído bem. Banqueiros, juízes,
Advogados, médicos, industriários, empresários, influenciadores, alguns astros do esporte, donos de casas de apostas, enfim. Ao lado dele estava a nata da sociedade que faria uma nova terra, um novo mundo. Assim como ele sonhava ser. Nada pode dar errado. Os primeiros 4 meses de Bunker trazem novas amizades, revelam pessoas contentes em ter a chance de iniciar um novo e melhor mundo. As pessoas se reúnem em diferentes grupos e locais dentro do bunker todos os dias. Falam sobre os mais variados assuntos, sendo que o principal é sobre o futuro deles. O futuro que agora está nas mãos deles. Os mais jovens são os mais empolgados. Os mais velhos parecem apenas descansar. Assim, a sensação de segurança é geral. Aos 8 meses, 2 surpresas que para a administração não estavam nos planos. 3 jovens, uma delas adolescente, estavam grávidas. 2 de 2 meses e a mais jovem de 1 mês. Os contratos diziam que as instalações tinham disponíveis diversos tipos de fármacos, dentre eles anticoncepcionais. O acesso era descomplicado, era só o casal solicitar e pronto. A gravidez das garotas gera, então, a primeira divisão entre os habitantes do abrigo. Uns votam pela continuidade das gestações, outros não. E não é preciso dizer que os partos foram mais parecidos com os do século XVI do que com os do século XXI. Como se tratava de um bunker, lá não havia a aparelhagem que uma gestante pode contar em uma maternidade. Havia médicos, mas sem instrumentação adequada, nem enfermeiras. Mas tudo bem. As crianças nascem bem. O Sr. B, mais uma vez, entra em cena, dizendo que isso não pode se repetir. Não sabem por quanto tempo terão que ficar. Pelo menos 1 ano e meio ou 2 até poderem sair. Vivem enclausurados. Portanto, tudo ali é limitado. É como ouvir o Sr. B dizer: é proibido reproduzir. Dificilmente em um confinamento não surgem momentos de conflito. Para quem acompanha os programas de reality show, sabe muito bem do que é que eu estou falando. Agora imagine em um local onde há 800 pessoas, entre jovens e adultos, que conviveram neste último ano fazendo tudo para evitar qualquer tipo de atrito. Mas uma hora ele veio. E começou com um casal que, ao que tudo indica, foi provocado por ciúmes. Essa briga não parou dentro das 4 paredes do quarto deles. A outra parte, o marido da envolvida, também se manifestou e acabou indo às vias de fato. Pronto. Estava instalado um dos piores sentimentos que os humanos possuem, o ciúme. Sem falar no clima generalizado que fica, pois a confiança é algo que se constrói e leva um certo tempo, né? Novos conflitos entre pessoas passam a ocorrer com mais frequência, já no início do 2º ano de confinamento. Amizades e namoros abalados ou desfeitos. Conversas sobre o futuro dando espaço para assuntos do passado e para a saudade. As academias, agora vazias, foram substituídas pelos pequenos quartos com jovens em depressão. Alguns profissionais, como psicólogos e também alguns religiosos, tentam ajudar de alguma forma, conversando com as pessoas, tentando reaproximá-las e reinseri-las na realidade que todos ali vivem. Por ora, parece funcionar. Muitos acabam se acalmando, mas há outros momentos em que as coisas parecem estar piorando. 1 ano e meio. Além do mal-estar generalizado, os confinados começam a enfrentar um novo problema: comida. A câmara fria que o Sr. B havia construído não era prova de falhas e, portanto, acabou falhando. Isso por várias vezes, o que fez com que perdessem grande parte do estoque, principalmente de carne. Se for necessário irem além dos 2 anos ali dentro, terá que ser sem carne. Não tem estoque para mais de 6 meses. Outro problema encontrado foi no vencimento do enorme estoque de vitaminas industrializadas. Algumas tinham somente mais de 3 meses para serem consumidas. Essas vitaminas e suplementos foram alternativas encontradas pelo Sr. B até que pudessem usufruir das hortaliças plantadas desde o início do projeto. A propósito, as hortaliças não tiveram sucesso. Por quê? Por falta de gente disposta a cuidar das plantas. O Sr. B havia recrutado pessoas que não tinham conhecimento nesse tipo de mão de obra, como em vários outros setores. Uma das bombas hidráulicas do sistema de captação de água não funciona.
pois nenhum dos habitantes tem conhecimento a respeito de bombas hidráulicas para consertá-la. 1 ano e 10 meses. O Habitat tem sua primeira baixa. Um juiz bastante conhecido teve um ataque fulminante aos 70 anos. Um novo problema surge, pois não foi pensado no pré-projeto. Onde sepultar o corpo? Quem poderia imaginar que alguém iria falecer no bunker? Uma equipe de militares de alta patente, médicos e juízes se reuniram com o Sr. B para discutirem o destino do falecido. O jeito seria usar um pouco do estoque de éter que havia para tentar manter o corpo até poderem sair. Afinal, faltam somente 2 meses para abrirem a escotilha que dá acesso à superfície. Tudo bem. Mas onde o corpo ficaria? Na câmara fria? Quer lugar mais apropriado? Apesar de ter gerado contradições e mais discussões, a câmara fria é mesmo o único local em que um corpo pode ser mantido para não infestar todo o bunker com um mau cheiro durante a decomposição. E, além do mais, poderiam dar um enterro decente ao morto, assim que alcançassem a superfície novamente. É o mínimo a ser feito em sua memória. Assim, mesmo contrariados, todos são convencidos. E quanto àqueles animais que disse no início, os quais o Sr. B estava coletando para colocar em sua arca o seu bunker? As formigas e outros pequenos insetos foram previamente colocados em recipientes bem elaborados e bastante adequados, de forma que conseguiram manter sua população em ordem. Os cães e os gatos tinham provisão suficiente, de alguma forma, não ofereceram perigo ou problemas. É bom salientar que todos eram de raças pequenas. Se depender somente dos habitantes do bunker, o novo mundo não terá mais cães de grande porte. Nada que ameace a segurança dos novos construtores da Terra. As aves que foram coletadas também estavam a salvo. Não houve perdas, por incrível que pareça. Mas, quanto aos humanos, estes sim demonstram a cada dia uma mistura de esperança com descrença, o que tem deixado as pessoas ou ansiosas ao extremo ou depressivas. Uma mulher de 36 anos tentou deixar a vida numa certa manhã. Foi salva pelo seu vizinho de quarto. Outra garota foi flagrada com uma quantidade enorme de remédios que havia extraído da farmácia do bunker. Pessoas começaram a ficar doentes. Gripe, bronquite, asma e até pneumonia começaram a acometer algumas pessoas. Ninguém estava mais feliz ali dentro. O próprio Sr. B já não palestrava mais como antes, tentando trazer esperança para aquela turma de ricaços e donos do novo mundo. 2 anos. O dia D finalmente chegou. O dia da abertura do bunker para o mundo externo. Além do excêntrico bilionário idealizador do projeto, mais 10 pessoas aguardam ansiosamente pela abertura da porta. Os demais moradores aguardam lá embaixo, no interior do bunker, sem dúvida, mais ansiosos que todos. A honra de abrir a porta é dada para um político. O que vem lá de fora é surpreendente. A Mãe Natureza fez seu trabalho na ausência dos humanos. Cobriu construções, automóveis, ruas com sua relva verde, além de ter preservado alguns animais. Aos poucos, todos os associados do bunker foram deixando seus casulos e sendo apresentados a um novo mundo. Um mundo onde terão que começar do zero e onde aqueles milhares de dólares investidos agora não valem nada, a não ser a capacidade que cada um terá que ter para se reconstruir e reconstruir o seu lar. Será que o Sr. B, nosso bilionário da carne, e outros tantos ricaços como Mark Zuckerberg, da Meta, Facebook, é que estão certos? Se sim, o que é que eles sabem que nós não sabemos? Por que é que eles gastariam milhares de dólares em projetos caros como estes? Comenta aí e obrigado por assistir. Até a próxima.